destaques desta edição do Acontece no Rio. Grandes eventos motivam Câmara a criar comissão inédita de relações exteriores. Do futebol ao serviço público, a história dos servidores que já foram jogadores profissionais. O novo Código Disciplinar das Vans é o tema da nossa entrevista especial. Voltamos em instantes. Olá! Olá! Os grandes eventos, como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, abriram as portas da cidade para o mundo. E essa visibilidade motivou a Câmara a criar uma comissão inédita, a Comissão Especial de Relações Internacionais. Pela primeira vez está funcionando na Câmara Municipal do Rio de Janeiro a Comissão Especial de Relações Internacionais. De acordo com o presidente da comissão, o vereador César Maia, o principal objetivo é aumentar a comunicação do Poder Legislativo carioca com outras cidades do Brasil e do mundo. Olha, as relações internacionais, sempre, e agora no mundo globalizado muito mais, elas são responsabilidade do Legislativo e do Executivo. A nível federal é assim, a Câmara de Deputados tem a sua comissão, o Senado tem a sua comissão. O Rio, uma cidade global, que é centro de eventos importantes, não apenas os atuais, que são importantíssimos, mas lembre aí, Eco 92, tem tantos eventos. Como é que o Rio, que tem dezenas de cidades geminadas, cidades irmãs, não estabelece pelo Legislativo essas relações internacionais? Então a ideia foi essa, a comissão começou seu trabalho com os vereadores William Coelho, Thiago Ribeiro, fizemos 3 reuniões, numa delas participou o deputado Pisciani, Leonardo Pisciani, que representa na Executiva Nacional do PMDB essa parte de relações internacionais, onde se pôde conversar. O vereador William Coelho ressaltou que esta comissão deve contribuir até para aprimorar o trabalho legislativo. A importância dessa comissão, eu acredito, que é você poder trocar experiências com a política internacional, com Câmara de Vereadores de outros estados, de outros países, com relação a fazer esse intercâmbio, saber como é lá e passar a experiência também de como é aqui, trocar e saber dentro dessas informações o que a gente pode estar melhorando também aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Até mesmo parlamentares da base aliada do governo consideram importante esta comissão. No momento que o Rio de Janeiro está se projetando, está sediando os mais importantes eventos do mundo, no momento é que a relação da cidade com as outras cidades do mundo, com os outros povos, começa a se dar de forma mais intensa, o poder que representa a população, que é o poder legislativo, precisa ter canais de comunicação com outros legislativos através do mundo, com outros governos, não pode isso ficar só na mão do Poder Executivo, né? O Parlamento ele tem uma visão multilateral por causa da sua composição e essa comissão acho que representa isso e é muito importante que a gente tenha aqui. Mais do que produzir eventos de âmbito internacional, na opinião do vereador César Maia, esta comissão pode ser um instrumento que possibilite maior integração da história da América Latina através da educação. Nós, nas escolas públicas brasileiras, conhecemos nada da história da América Latina. Nem os heróis da independência. Se perguntar quem foi Sucre, Bolívar ainda se sabe mais ou menos quem foi. Perguntar quem foi São Martim, ninguém sabe nada. E não se estuda nos ensinos de história no Brasil a história dos países latino-americanos. E vice-versa. Se perguntar lá quem foi Dom Pedro I, quem foi Dom João, não sabem de nada. Então, no mínimo, no ensino de história, você precisaria ter uma revisão de currículo, introduzindo a história da América Latina para nós e a história do Brasil para eles. Os servidores dão vida à Câmara Municipal. Muitos deles trazem histórias curiosas do passado. Hoje vamos conhecer a trajetória de 2 motoristas que já foram jogadores profissionais de futebol. Um deles foi da seleção e chegou a ser comparado a Pelé. Ney Oliveira tem 69 anos e é motorista na Câmara Municipal. Apesar de ser servidor, o seu grande sonho sempre foi o futebol, em que fez carreira. Ele começou com 14 anos como atacante. Seu primeiro time foi o Corinthians. Depois veio para o Rio e jogou no Vasco, Flamengo e Botafogo.
Em 10 anos como profissional, marcou quase 100 gols. Ainda em São Paulo, foi comparado a Pelé. Pelé não tinha comparação, essa só Pelé, mas eu, graças a Deus, fiz minha carreira bem, com tudo no Corinthians, daí vim para o Vasco, Flamengo, Botafogo. Delano Soares Vieira tem 47 anos, é motorista da Câmara e tem uma história muito parecida com a do seu colega, Ney Oliveira. Ele também tem uma história no futebol. Jogou no Flamengo, Botafogo, São Cristóvão, no Gabão e no Bom Sucesso. Eu comecei no Flamengo, na cadeira de base, no salão, aí passei para o campo e aí foi assim, praticamente eu joguei uns 7 anos no Flamengo. Ney e Delano têm histórias no Maracanã. Ney lembra de um treinamento com a seleção brasileira e Delano de um gol marcado ainda no time juvenil do Flamengo. Foi no Maracanã, na final Flamengo e Vasco, eu estava na preliminar, que o Maracanã inteiro me aplaudindo, gritando meu nome, entrevistado por todo mundo. A galera toda, até hoje, aí depois andando na rua todo mundo, fiquei famoso da noite pro dia. Mas jogava com Pelé, Garrincha, Didi, era maravilhoso, né? Hoje os dois lembram com saudades da carreira no futebol, mas se consideram muito satisfeitos com o trabalho na Câmara Municipal. Delano é motorista há 7 anos e Ney há 35. Eu vim para cá, fiz teste para dirigir o carro dela e fui aprovado e fiquei até hoje. Através do vereador Aloysio Freitas, na campanha política, aí eu fui trabalhar com ele e aí eu entrei para a Câmara. Vim com contratado, passei efetivo e estou até hoje aqui, né? Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Falta pouco para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada entre os dias 23 e 28 de julho. Os preparativos do evento, que vai receber o Papa Francisco, estão sendo supervisionados por uma comissão que promoveu uma audiência pública na Câmara Municipal. Representantes do Executivo, da sociedade civil e organizadores do evento participaram da audiência. O presidente da comissão especial que acompanha os preparativos da Jornada Mundial da Juventude falou da importância de trazer a discussão para o plenário da Câmara. A audiência pública hoje foi bastante produtiva. A sociedade civil presente, as autoridades, para poder esclarecer todas as dúvidas daquelas que requerem muito num grande evento como esse. A questão do transporte, da saúde, né, a logística do evento como um todo, e foi bastante produtiva. Para o relator da comissão, a cidade está pronta para receber o evento. Eu tenho certeza absoluta que o povo carioca irá compensar esses transtornos momentâneos que servirão para outros eventos como Copa do Mundo e Olimpíada, com seu carinho, com toda a sua atenção, como sempre faz com os turistas que aqui chegam. O representante do município na audiência concordou com o vereador. A gente está usando a expertise que a gente já tem, dos grandes eventos que a gente recebe, implementando novos procedimentos e corrigindo algum tipo de falha que a gente identifique ou não, ou ainda não tenha identificado, enfim, de um evento passado no Rio de Janeiro. Vice-presidente da comissão, o vereador Raimon, mostrou-se preocupado com o legado da jornada, principalmente nas comunidades próximas ao local onde o Papa fará uma vigília em Guaratiba. Nós queremos que, ao término da jornada, os processos de saneamento básico que foram instaurados na região de Guaratiba, na Zona Oeste, continuem. A gente quer discutir com o poder público, com o poder executivo, com o prefeito, com as secretarias, discutir o avanço no oferecimento de vagas de creche para aquela região. A gente quer discutir que aquelas ruas têm que ser pavimentadas, que o ir e vir das pessoas tem que ser respeitado. Esse, para mim, é um grande legado que nós não podemos deixar de olhar. O coordenador da jornada e capelão da Câmara Municipal, Padre Lincoln Gonçalves, fez um apelo para que pessoas abram suas portas para os peregrinos que visitam a cidade. Temos uma base já de 400 mil peregrinos em processo de finalização de inscrição. E agora, nessa reta final, se avoluma agora os pedidos, dos peregrinos para virem para o evento. Então é necessário que aqueles que puderem estarem nos ajudando, abrindo suas casas, ainda é de suma importância. A agenda do Papa para o evento já está definida. No dia 22 de julho, o Papa chega à cidade e se encontra com autoridades. No dia 24, o Sumo Pontífice visita o Hospital de São Francisco de Assis, no centro. Já no dia 25, além de celebrar missas e abençoar as bandeiras olímpicas e paralímpicas, o Papa visita a comunidade de Manguinhos e sauda jovens em Copacabana. Já no dia 26, Francisco terá mais um dia cheio.
Entre diversas atividades, ele vai saudar membros do comitê da jornada e fará uma via sacra com jovens na praia de Copacabana. Sábado, dia 27, o Papa cumpre algumas formalidades e faz vigília em Guaratiba. No último dia da jornada, Francisco vai celebrar missa, se reunirá com o Comitê de Coordenação do Conselho Episcopal Latino-Americano e com voluntários da jornada. Após a reunião, o Papa volta para Roma. E no próximo bloco, secretário de Transporte fala sobre o novo Código Disciplinar para vans. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Acontece no Rio. A segunda rodada de audiências públicas para discutir as leis de diretrizes orçamentárias marcou a semana na Câmara Municipal. 12 secretarias participaram das sessões e mais de 30 horas de audiências. Garantir a segurança dos passageiros, qualificar motoristas e melhorar as condições dos ônibus são os desafios da Secretaria de Transporte. Nós temos 9.000 coletivos que transportam 100 milhões de passageiros por mês e rodam cada mês 70 milhões de quilômetros. Só para você ter uma ideia, isso representa 60 voltas ao redor da Terra todos os dias. Para combater e melhorar e garantir a melhora e a segurança no sistema, o prefeito decretou que todos os 18.000 motoristas de ônibus do Rio de Janeiro, no próximo de agora, o período máximo de um ano, passarão por um curso de reciclagem. Todos os ônibus do Rio de Janeiro são obrigados as empresas a informar o real infrator das suas multas e nós estaremos monitorando e exigindo melhoras ao sistema. Já a Secretaria de Conservação conta com a participação da sociedade para manter a cidade limpa. A Secretaria de Conservação está implantando no próximo mês de julho a campanha Lixo Zero, que é a participação da sociedade junto com o poder público na redução do lixo coletado em áreas urbanas, em áreas públicas. Nós vamos começar a multar o cidadão que não respeitar a lei de diretrizes da cidade do Rio de Janeiro. Nós hoje não podemos admitir que tenhamos um custo de mais de 600 milhões em coleta de lixo urbano. A qualidade do ensino para atender a todas as idades é uma das metas da Secretaria de Educação. Oferecer educação de qualidade em 1.075 escolas, aproximadamente 380 creches e EDs, garantir que toda escola tenha um professor capacitado para alfabetizar-se com uma escola de primeiro segmento, para levar essa criança a ter raciocínio matemático desenvolvido de acordo com a sua série, a ampliar o seu repertório, a desenvolver uma mente investigativa. Quer dizer, fazer com que cada criança com deficiência, com suas dificuldades de aprendizagem, seus problemas de vulnerabilidade e exclusão, possa aprender, possa avançar. E atender, naturalmente, também os nossos jovens e adultos que estão no PEJA. O secretário de Habitação garantiu uma redução de 5% das áreas de favela. É uma meta muito audaciosa, porque 5% representa 2 milhões, quase 2,5 milhões de metros quadrados. Então nós estamos falando de uma área enorme. Nós já reduzimos 2,23%. 1 milhão de metros quadrados foram reduzidos. E vamos agora, naturalmente, estamos atuando para que a gente possa atingir essa meta e buscando reduzir esses outros 1.500.000 metros quadrados que faltam. A expansão da rede hoteleira foi tema da audiência da Secretaria de Urbanismo. A Câmara aprovou uma lei dando incentivos à construção de novos hotéis. Essa lei foi muito bem sucedida, ela deu incentivos fiscais e incentivos urbanísticos, isto é, permitiu a construção de hotéis em algumas áreas turísticas da cidade onde não estava previsto. Essa lei foi muito bem sucedida, já foram construídos mais 107 hotéis na cidade do Rio de Janeiro e o panorama da cidade de hotelaria mudou radicalmente em 4 anos. A democratização da cultura, tanto da produção quanto do acesso, é a prioridade do secretário municipal de Cultura, Sérgio Saleitão. Todas as nossas iniciativas elas estão centradas na questão da democratização do acesso, pensando o acesso tanto como acesso ao consumo de cultura, à fruição cultural, mas também acesso aos meios de produção cultural, isso também é super importante. Então nós dividimos
a atuação da Secretaria em 4 grandes programas que procuram dar conta disso que eu mencionei, quer dizer, ampliar a oferta, estimular a demanda, democratizar o acesso. Então temos o programa de fomento à cultura carioca, que é o maior programa de fomento cultural do país, em âmbito municipal e estadual. Temos o programa de gestão e de expansão da rede de espaços culturais do município, quer dizer, acho que podemos prestar um serviço melhor à população, podemos também fazer com que essa rede seja um mecanismo de democratização do acesso, né? O terceiro programa é o programa de promoção da cultura carioca, então atividades promocionais que valorizem os ativos culturais da cidade, que atraiam investimentos, que também contribuam por meio da promoção para a ampliação do acesso, para a democratização e, finalmente, a implantação do sistema municipal de cultura, que é uma grande articulação, um grande ordenamento da cultura do município, para que a gente possa reduzir as áreas de sombra, otimizar os recursos, otimizar as vontades, as energias. A Comissão de Finanças considerou positivas as 2 semanas de audiências, que reuniram ao todo 12 secretarias. Estão se completando, né, serão 30 horas de audiência pública e são oportunidades únicas, né, não só para olhar, né, pela questão técnica da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, principalmente nesse ano, que é um ano de definição do PPA para os próximos 4 anos, mas também é uma oportunidade única para criar e estabelecer o diálogo com tantas secretarias, uma vez que passaram por aqui pela casa 12 secretarias, com seus respectivos secretários. Então é um momento muito importante, né, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Tem sido um espaço de debate muito importante. Ressalto aqui o debate realizado com a Secretaria Municipal de Educação, o debate realizado com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em que se anunciou um novo concurso para assistentes sociais. É uma discussão muito intensa em relação às intervenções urbanas na cidade do Rio de Janeiro. A preocupação com a saúde, esse também foi outro tema muito importante. Essa casa discutiu um projeto de saúde recente encaminhado pelo Executivo. Enfim, temos aqui com vários secretários, com as várias secretarias presentes, debatido a importância de construir um orçamento que sirva efetivamente para os interesses da cidade do Rio de Janeiro. E da minha parte, acho que tem sido positivo, ainda que nós temos muito o que avançar. Assista agora o resumo da semana na Câmara Municipal do Rio. O presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, vereador Tio Carlos, distribuiu à população um informativo com orientações para identificar e denunciar o abuso sexual infantil. A campanha em diversos bairros do Rio aconteceu no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O vereador Paulo Messina promoveu um debate público para discutir a qualidade de vida dos moradores do centro histórico da cidade. Foram abordadas questões como conservação, violência e a ocupação de algumas áreas pela população de rua. O presidente da Comissão Especial para a População em Situação de Rua, vereador Raimon, recebeu o subsecretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura, Rodrigo Abel. O objetivo foi discutir políticas públicas para os moradores de rua. A vereadora Tereza Berger distribuiu moções em comemoração ao Dia das Mães. Os 6 escravos que começaram o reflorestamento do Parque Nacional da Tijuca foram homenageados na figura de Reinaldo Rosa Pires, funcionário mais antigo do local, com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Renato Cinco. A Prefeitura criou o Código Disciplinar que regulamenta os direitos e deveres dos condutores e trocadores de transportes complementares legalizados. O secretário de Transporte, Carlos Osório, falou sobre as novas regras em entrevista para o Acontece no Rio. O Código Disciplinar para vans começa a valer no Rio. Mas, afinal, quais são as mudanças que os moradores e usuários de vans vão sentir na pele a partir de agora? Secretário, quais são as mudanças? O que o usuário de van pode esperar a partir de agora e também os motoristas da cidade? O prefeito Eduardo Paes publicou na última quinta-feira o novo Código Disciplinar do Sistema de Transporte Público Local, como é denominado, o novo sistema de vans que está em implantação por conta de uma licitação que está em andamento na Prefeitura. Esse novo Código Disciplinar garante uma série de benefícios para o usuário. Primeiro, bilhete único carioca, integração da van com o ônibus, com o passageiro pagando a mesma passagem, R$ 2,75. O segundo, a observância plena da gratuidade. O passageiro dessa nova van licitada vai ter o direito à gratuidade, seja o idoso, seja o estudante
uniformizado da rede pública de ensino, ou seja, além disso, os pontos identificados de parada. Vai acabar aquela confusão das vans parando em todos os lugares, gerando uma confusão para o próprio passageiro, uma dificuldade para o motorista da van e também um transtorno no trânsito. Agora, os pontos de ônibus serão pontos de ônibus e vans, e nos locais onde não comportar, a van vai ter o seu ponto específico, ou seja, nós vamos ter mais conforto para o usuário, mais tranquilidade para o permissionário que está participando de um processo licitatório, vai receber uma licitação e um novo contrato com a prefeitura. Acho que com isso todos ganham. Bom, então as vans vão poder circular por toda a cidade? A prefeitura está fazendo essa licitação de vans em 7 lotes em todas as regiões da cidade. E as vans terão que circular nos itinerários das linhas pré-estabelecidas no contrato de licitação. Então são linhas específicas que atendem à necessidade da cidade nessa questão do transporte público local. Os itinerários são fixos e as linhas regulares. Serão 80 linhas na cidade toda. Quer dizer, essas linhas vão abranger toda a cidade? Essas linhas vão abranger não toda a cidade, os locais onde há necessidade do serviço. Vão abranger todas as regiões da cidade, mas não todas as vias e não todas as ruas da cidade. A van vai ter o papel que ela precisa ter, que é uma conexão local, um transporte local que liga subbairros a centros de bairros, liga bairros ao transporte público principal, e as longas distâncias com alta capacidade vão ser feitas pelo trem, pelo metrô e pelo BRT. E como ficou a questão da segurança, principalmente em relação às vans? A questão da segurança vai melhorar muito porque todas as novas vans que ingressarem no sistema estarão dotadas de aparelho GPS, o que permitirá que a prefeitura saiba, através da coordenadoria comandada pelo delegado Cláudio Ferraz, que é o responsável pela organização e fiscalização do sistema, aonde aquela van está. Então isso vai dar uma tranquilidade ao motorista, eventualmente no caso de um assalto, querendo tirar ele da rota, e ao passageiro, que sabe que há um monitoramento à distância da onde está localizada aquela van. Bom, secretário, eu não poderia deixar de perguntar em relação à questão das bicicletas, né, os vários acidentes, aí muito mais com motoristas de ônibus. Como é que os senhores estão vendo isso a partir de agora? Olha, essa questão das bicicletas, isso é muito importante que o Carioca tenha muita atenção, esse é um tema que nos preocupa muito. Existe um aumento da quantidade de circulação de bicicletas na cidade e nós estamos vendo um número crescente de acidentes envolvendo veículos e bicicletas, não apenas ônibus, veículos particulares também. Então é importante que o ciclista compreenda que ele tem direitos, claro, mas também tem obrigações. Por exemplo, ciclista não pode transitar em vias expressas, é proibido. Não pode transitar em vias de alta velocidade sem acostamentos. O ciclista não pode transitar na contramão dos veículos. O ciclista não pode cruzar a pista. Ele só pode fazê-lo nos sinais com um sinal aberto para o pedestre. Então é muito importante incentivar esse aumento do uso de bicicleta na cidade. É saudável, é importante, a prefeitura vê com muito bons olhos. Quando o ciclista está no nosso sistema cicloviário, nas ciclovias ou nas ciclofaixas, nós não temos quase nenhum problema. Os acidentes acontecem quando o ciclista está em vias normais, convivendo com motoristas. Aí todos têm que fazer a sua parte. Os motoristas têm a obrigação de dar preferência ao veículo menor, no caso ciclista, manter uma certa distância, e o ciclista tem que observar o bom senso, não trafegar por locais de alta velocidade e também ter atenção à sinalização do trânsito e não cruzar os veículos. Secretário, muito obrigada. É com vocês. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo este programa, ele está na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!